Olá, hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que está muito presente na vida de todas nós, que nem sempre nós conseguimos identificar, que são os gatilhos emocionais. Bom, você já deve ter percebido que uma simples palavra, ela pode mudar completamente o seu emocional. Você já deve ter percebido, que, às vezes, alguém faz um comentário, assim, que aparentemente é um comentário pequeno, e demora para que você possa responder uma mensagem. Ou você muda o tom de voz. Sabe quando as pessoas mandam uma mensagem para você e você leva imediatamente aquele choque, e você nem raciocina direito, e aí você logo é tomada por uma emoção, muitas vezes de raiva, de aborrecimento, e se você usa o áudio, você muda o tom de voz, e se você escreve de forma ríspida, e de repente você, naquela emoção, você sentiu um tom de rejeição, você sentiu um tom de injustiçada, e aí você se sente desamparada e você acaba por tomar uma decisão que não é adequada para aquele momento. Até porque a mensagem nem estava querendo ofender você, mas você se sentiu ofendida e você foi tomada por uma ansiedade muito grande. Isso já aconteceu com você? Pois é, é sobre isso que nós vamos conversar. Em outras situações, eu penso que você já pode ter percebido um cheiro, uma música, uma data ou um lugar que desperta uma lembrança e traz de volta uma emoção que você acreditava que já estava superada. Pois é sobre isso que nós vamos conversar. Eu penso que esses temas, eles sempre são temas bons para a gente conversar, porque eles estão o tempo todo na vida da gente. Eles estão o tempo todo acontecendo e nem sempre você reage apenas ao que está acontecendo naquele momento. Muitas vezes você acaba por reagir também a tudo o que aquela situação representa dentro da sua história. Então, é sobre isso que nós vamos conversar, sobre os gatilhos, que são cheiros, palavras, músicas, situações. Para quem não me conhece, eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta integrativa e neste vídeo nós vamos conversar sobre a compreensão que é importante você ter sobre o que são os gatilhos, porque eles acabam por provocar reações tão intensas em você e como podem ser acolhidos em você dentro de uma proposta de autocuidado integrativo. É sobre isso que nós vamos conversar, tá bom? Então, vamos partindo do suposto de que este tema, ele é um tema importante, ele é um tema relevante, assim eu considero. Por que eu considero que ele é um tema importante e achei bom trazer aqui para você? Porque dentre as mulheres que eu atendo, muitas delas trazem esses gatilhos nas suas conversas, nas suas queixas, elas chegam sempre chorosas, vamos dizer assim, de algumas situações que acabam arrastando elas para aquela situação que elas achavam que estava esquecida, achavam que não tinha mais importância e de repente uma palavra, uma atitude acaba mexendo com uma lembrança, acaba mexendo com um tipo de comportamento que muitas vezes esse comportamento remonta à infância. Sabe quando você está conversando com uma pessoa e de repente você diz alguma coisa e ela se comporta tal qual ela fazia quando ela era criança?
quando ela era adolescente. Então, pois é, esses são os gatilhos que são capazes de buscar no íntimo, no interior da consciência e das emoções, comportamentos, ações, pensamentos, reações emocionais que acabam aparecendo do nada. Pois é, essas reações emocionais, elas podem estar relacionadas a uma memória, a uma experiência, muitas vezes dolorosa, a uma crença ou a uma interpretação automática que foi construída ao longo da vida. Todos nós, acaba que todos nós temos algum gatilho que faz a gente voltar para o passado. Esse é o problema, voltar para o passado. Mas acontece que tem pessoas que até são acionadas com esses gatilhos, mas elas conseguem reagir a eles e não serem, vamos dizer assim, engolidas por ele. Quando não identificamos esses gatilhos, nós podemos continuar repetindo comportamentos, como, por exemplo, comportamentos de afastar pessoas por medo de sermos abandonada, agredirmos muitas vezes as pessoas com palavras, porque julgamos que aquela pessoa está nos desrespeitando, ou ainda julgamos que aquela pessoa está sendo grosseira, ou porque julgamos que aquela pessoa está sendo autoritária. Uma outra forma desses gatilhos serem identificados, para que a gente não fique repetindo esses comportamentos, é tentar controlar tudo pelo medo de que alguma coisa dê errado. Sabe quando você tem o controle sobre todas as coisas, e aí você acha que se você tiver o controle sobre todas essas coisas da sua vida, elas não vão dar errado? Né? E quando dá errado, você tem crises de ansiedade, angústia e por aí vai. Ou ainda, desistir antes de tentar porque você tem medo de fracassar. Ou viver em estado de alerta esperando sempre o pior. Quando não identificamos isso, os gatilhos do controle, da desistência, de viver sempre alerta, quando não identificamos, nós podemos continuar repetindo comportamentos como esses, né? Por isso que é importante reconhecer um gatilho. E não significa justificar qualquer reação, tá certo? Perceba, significa que você precisa aprender a compreender o que foi acionado em você para que você possa responder de uma forma mais consciente sobre o que está acontecendo com você, tá certo? Frente àquele gatilho que foi acionado. E justamente a live de hoje, esse áudio, melhor dizendo, este vídeo, ele ajuda você a compreender o que são os gatilhos emocionais, quais são, eu estou me propondo a mostrar para vocês 6 gatilhos emocionais, que estão sempre muito presentes nas nossas vidas. Quais são os pensamentos e as emoções negativas que costumam despertar esses gatilhos. E também você vai aprender nesse vídeo quais pensamentos e quais emoções negativas costumam ser despertadas. Qual gatilho é considerado muito poderoso que costuma ser despertado em você. E aí, nesse vídeo, eu estou trazendo 3 técnicas que eu julgo serem importantes você saber, para que você possa resolver esses gatilhos quando eles aparecerem, tá certo? E uma delas é a técnica de liberação de emoções, que é a EFT,
A outra técnica é a escrita terapêutica livre e a outra técnica é a radiestesia. Elas três podem integrar um processo de autocuidado, tá? Certamente que, como técnicas, elas têm cada uma o seu método de utilização. E certamente esse método de utilização vocês vão encontrar muito deles no meu próprio canal, tá? Em outros vídeos. Aqui eu quero apenas mostrar para vocês isso. E muitas dessas técnicas eu utilizo nos momentos em que eu estou fazendo, ajudando alguma cliente no seu autocuidado, tá certo? Isso com certeza ajuda bastante. Então, ao trazer, eu quero que vocês percebam como existe saída, como existe possibilidade de você se cuidar e de você resolver essas questões. Não vamos olhar apenas para o comportamento que é visível, tá certo? Eu acho que isso aqui é fundamental vocês se darem conta que eu não trabalho apenas com o que é visível. Eu trabalho também numa busca de você compreender que existem situações que estão no campo das energias e que você precisa também cuidar. A gente não cuida apenas do corpo físico da gente, a gente cuida também do campo energético, dos corpos sutis. Em outras lives eu já comentei, já falei muito sobre isso. Claro, certamente tem muita coisa ainda a falar, mas eu peço que você esteja atenta, faça essas suas anotações. Aqui eu quero que você compreenda o que pode estar acontecendo por trás de alguma situação, algum mal-estar. E eu estou trazendo o gatilho como uma possibilidade de acionar situações que causam mal-estar em você. Uma ansiedade, uma angústia, uma tristeza profunda e por aí vai. E muitas vezes traumas que estão guardados lá embaixo, naquele porão do inconsciente, do subconsciente, que estão guardados lá, e quando a gente começa a trabalhar, eles vêm à tona e a gente consegue sanar toda essa situação e ajudar você a recuperar a autoestima, a recuperar a sua capacidade, o controle sobre você mesma, a consciência, a tranquilidade, enfim. Mas vamos lá, vamos ver o que são os gatilhos emocionais, né? Então, eu penso que nem todos nós ouvimos tanto falar sobre gatilhos emocionais, mas a gente nem sempre sabe o que é. E aí, desse vídeo, eu estou me propondo a falar para vocês o que são os gatilhos emocionais. Primeiro de tudo, eles são estímulos capazes de despertar uma emoção intensa e, sabe aquela emoção rápida? Pois é, o gatilho emocional, ele tem essa, vamos dizer, ele tem essa força. E ele pode ser uma palavra que foi dita de forma errada por uma pessoa, de repente com uma voz ríspida, de repente você lembra o comportamento de um pai, de uma mãe ou de um chefe que agiu com você de forma que deixou um trauma, vamos dizer assim, um tom de voz, uma lembrança, um cheiro, uma música, uma atitude, tudo isso são gatilhos, tá? Uma situação inesperada também pode se tornar um gatilho, ou até mesmo o silêncio de alguém pode se tornar um gatilho. O gatilho, ele é necessariamente, aliás, ele não é necessariamente a causa completa do sofrimento, tá certo? Vamos dizer, por isso que diz o que ele é, gatilho. Ele é aquilo que aciona uma emoção, uma lembrança, um padrão que já estava registrado no teu subconsciente. E então, deixa eu ver aqui uma forma de deixar mais próximo de você. Vamos imaginar uma mulher que viveu uma relação na qual ela era constantemente ignorada pelo companheiro ou pela companheira. Anos depois, ela envia uma mensagem para alguém e não recebe resposta.
A demora pode ser apenas o resultado de uma pessoa que está ocupada, mas dentro dela, aquela situação pode acionar a memória emocional de abandono. Olha só, vejam, uma simples palavra. Ela não sente apenas a espera daquela mensagem, ela sente novamente a dor de não ter sido vista. Então, por isso que a reação pode parecer muito maior do que a situação atual. A reação da pessoa é muito maior do que a situação que está acontecendo naquele momento. O presente tocou numa ferida do passado. Por isso é importante a gente trabalhar esse passado, ressignificar esse passado, para que você possa continuar do teu presente para frente sem que você esteja presa ao passado pelas emoções que não foram resolvidas. E aí eu vou trazer aqui para vocês, em primeiro momento, os 3 primeiros gatilhos emocionais. Tá? Ao longo desse vídeo, eu vou falando de mais outros gatilhos, mas anota aí e procura ver qual é desses gatilhos que realmente tu pode dizer assim, poxa, mas eu tenho isso também. Então, procura observar e procura ver qual desses gatilhos é o gatilho que mais tem te afetado, tá certo? Vamos falar do gatilho da escassez. Nossa, o gatilho da escassez, ele é super comum, né? As pessoas falarem da escassez, dela estar relacionada ao medo de perder algo ou de não ser o suficiente. Muitas vezes a gente pensa que o gatilho da escassez está somente relacionado ao dinheiro, mas necessariamente não, tá? Necessariamente não. A escassez pode ser qualquer atitude sua que você tema perder algo. O fato de você não se sentir suficiente para uma outra pessoa é escassez. O fato de você trabalhar e você sempre achar que você não fez nada é escassez. Tá? Então, a escassez ela nem sempre está relacionada ao dinheiro, mas ela também está. Ela pode ser medo de perder uma pessoa, uma oportunidade, perder dinheiro, perder a segurança, perder a juventude, olha só. Perder a saúde ou o reconhecimento. Imagina, né, que o gatilho da escassez está relacionada com você ter medo de perder a sua juventude, né? Então, quando esse gatilho ele é acionado, a pessoa pode sentir urgência, ansiedade e dificuldade para ela pensar com clareza. E aí, um exemplo que eu posso trazer para você é um exemplo dos relacionamentos, né? Vamos lá. Uma mulher, ela percebe que o companheiro dela está mais distante. Mesmo sem saber o que está acontecendo, ela começa a imaginar que será abandonada. Olha, veja só a ansiedade, a precipitação. Então, ela passa a enviar várias mensagens para o WhatsApp do companheiro. Ela procura explicações, ela cobra respostas, ela tenta controlar a relação. O medo de perder faz com que ela haja impulsivamente. Observem isso aí, tá? Um outro exemplo que eu trago para você é o exemplo na área das finanças. Uma outra mulher passou por um período de muitas dificuldades. Mesmo depois de melhorar financeiramente, ela continua vivendo como se a qualquer momento ela fosse perder tudo que ela tem. Ela não descansa, ela não desfruta e ela trabalha além do limite. Tudo porque ela teme, ela acredita que se ela parar, ela vai perder tudo que ela tem. Nesse caso, o gatilho da escassez não está apenas no dinheiro, percebam. Ele está no medo de voltar a viver a insegurança do passado. Percebem? Então, não é assim, vamos dizer,
não é assim tão difícil da gente detectar que gatilho é aquele, ou melhor, o que aquele gatilho acionou. Não é tão difícil, mas exige uma reflexão mais introspectiva sua para que você saiba em você que gatilho foi esse, tá? Que gatilho foi esse e o que ele acionou, tá? E lá pelas tantas você pode acabar sabendo por quê. Por que que ele acabou trazendo aquelas questões à tona? E aí, vamos pensar numa escassez ligada à história de vida. Um outro exemplo que eu trago para você é que a escassez ela também pode se tornar um gatilho emocional quando a pessoa viveu uma infância com poucos recursos. E viver uma infância com poucos recursos materiais, falta de alimento ou medo, medo constante de que algo essencial acabasse. Então, isso faz com que a pessoa é, esteja se sentindo insegura o tempo todo. Vejam que essa pessoa, mesmo depois de adulta, quando a realidade já mudou, o corpo e a mente dela, eles continuam reagindo, se comportando como se a falta ainda estivesse presente. A pessoa não conseguiu sair do passado, vir para o presente e viver, estar presente no presente, né? Ela está bem, financeiramente está abastecida, mas ela age, se comporta como se ela fosse alguém que estivesse à beira de ficar sem absolutamente nada, porque a mente, o subconsciente ainda está lá no passado, o corpo também ainda está no passado. Então, essa mulher, ela passou fome, ela viu a família enfrentar grandes dificuldades. E aí ela pode sentir ansiedade diante de qualquer sinal de instabilidade financeira. Então, ela pode guardar alimentos em excesso, ter dificuldade para descartar objetos, sabe aquelas pessoas que acumulam, trabalha excessivamente, além do seu próprio limite. E se sente culpada quando não trabalha, quando tira um momento para descansar. Ela gasta dinheiro, ou melhor, ela procura, ela acaba se sentindo culpada porque ela gastou dinheiro consigo mesma. Então, ela teme que aquele dinheiro vai faltar no futuro. Veja, a pessoa vive um presente de abundância, mas ela se sente como se tivesse vivendo o que ela vivia no passado. É aquela sensação de que vai perder. Do tipo, e se faltar novamente? Preciso guardar tudo. Então a pessoa está o tempo todo, sabe, nessa, não posso descansar, tenho que me preparar para o pior. A pessoa está sempre em estado de vigilância, sempre em estado numa tentativa de controlar todas as coisas. Imagina uma pessoa que vive numa situação dessa, como ela deve ser ansiosa. Como a ansiedade deve estar o tempo todo, né? A reação, ela não está relacionada apenas à situação atual. Ela pode, numa situação dessas, a situação pode estar ligada à memória emocional de uma época, que é o que eu venho dizendo, em que realmente não havia segurança. Mas no presente ela se sente ainda insegura, mesmo com toda a abundância, mesmo com as coisas tendo na sua casa. Então, essa mulher, ela pode viver em permanente modo de sobrevivência, tentando controlar o futuro para que nunca mais ela experimente a dor da privação. Olha só, nós temos uma mente, um subconsciente preso ao passado, nós temos um corpo agindo, atitudes, comportamentos, ações agindo como no passado. E quando no presente você tem a abastança, bastante coisas, mas a tua ação ela ainda está toda presa. Por isso que a escassez ela pode ser um gatilho muito forte. Ela toca necessidades básicas como o alimento, o abrigo, a proteção, a segurança. Então, quando essa memória ela é acionada, a pessoa pode reagir com urgência, com medo, com
tensão e com dificuldade de perceber que o presente talvez seja totalmente diferente do que a pessoa viveu no passado. Então, fazer essa fusão para que a pessoa realmente esteja aqui presente no presente é um trabalho terapêutico. É um trabalho de autocuidado. Com orientação, a pessoa consegue sair da situação, tá? Mas o segundo gatilho que eu trago é o histórico de vida. As situações atuais, elas podem despertar lembranças de experiências anteriores, que é o que eu venho falando, tanto positivas quanto dolorosas. Então, uma crítica que é feita hoje pode despertar a lembrança de uma infância marcada por cobranças. Isso é uma outra forma. Uma discussão no presente pode ativar o medo vivido numa relação exaustiva, abusiva. Uma separação pode despertar antigas experiências de abandono. Uma mulher pode ouvir do chefe, depois precisamos conversar. E talvez seja apenas uma conversa de rotina que esse chefe vai ter com ela. Mas ela cresceu ouvindo que nunca fazia nada direito. Imediatamente ela pode pensar: eu errei. Vou ser criticada, talvez eu até perca o trabalho. Veja só. Então, muitas vezes, quando a gente vive essas situações, a gente não se dá conta que tem um gatilho que está ali, sabe? Trabalhando no subconsciente, que está ali guardado, e que a gente nunca cuidou, nunca deu atenção. E ao não fazer isso, você acaba dificultando a sua vida, vivendo com dificuldades, onde as suas emoções estão sempre vamos dizer, estão sempre na berlinda, né? O acontecimento atual de uma pessoa que vive assim, ele é pequeno, mas a memória emocional dela, essa memória que foi despertada pelo gatilho, ela é muito maior. Então, deixa eu ver aqui um outro exemplo para dar para vocês. Em uma nova relação, qualquer atraso, mudança de comportamento ou mensagem não respondida pode acionar desconfiança, não é verdade? Se você está numa relação, qualquer atraso, qualquer mudança de comportamento da pessoa, da outra pessoa, ou uma mensagem que não foi respondida, pode acionar uma desconfiança de sua parte, mesmo que você esteja com outra pessoa. O seu corpo e a sua mente, elas reagem como se antigas traições estivessem acontecendo novamente. Isso é um outro gatilho. Então, é importante você compreender que uma lembrança não precisa aparecer como uma cena clara, tá? Não necessariamente é. Às vezes, a pessoa não lembra conscientemente do acontecido, mas ela sente a emoção, a tensão e o medo associado ao acontecimento. Então, quando a gente trabalha um autoconhecimento, quando a gente trabalha trabalha o conhecimento sobre si mesma, essas coisas acabam ficando fáceis de você detectar. Essas coisas acabam ficando, vamos dizer, você acaba conseguindo entender, você acaba conseguindo resolver tudo isso, tá? Mas é preciso que você se conheça. Deixa eu falar para vocês de um terceiro gatilho. O terceiro gatilho, eles são mudanças inesperadas. Mudanças acabam nos retirando do que é conhecido, do que é familiar. Mesmo quando são mudanças positivas, essas mudanças podem despertar medo, elas podem despertar insegurança, despertar ansiedade. Pode ser uma mudança de casa, por exemplo, pode ser uma aposentadoria, pode ser o fim de uma relação, o casamento de um filho, tudo isso é mudança. A chegada da menopausa, uma mudança de trabalho, ou uma alteração repentina da sua saúde. Tudo isso é mudança. Mas agora vamos imaginar que você se aposentou. Vamos lá. Vamos imaginar isso,
que houve uma aposentadoria. Durante anos você desejou ter mais tempo para você. Porém, quando a aposentadoria chegou, você perdeu a rotina, né? Que era aquela rotina de ir para o trabalho, o teu papel profissional, a parte da identidade que você construiu no teu trabalho, quer dizer, fez a pessoa que você é até o momento da aposentadoria. O que deveria ser apenas descanso pode despertar uma sensação em você de vazio, de insegurança, de sensação de inutilidade. E isso é muito comum nas pessoas que se aposentam. Um outro exemplo também é. Mas antes de eu passar para esse outro exemplo, deixa eu pedir para você deixar seu comentário. Se você é alguém que se aposentou e você sentiu tudo isso, toda essa sensação de estar sabe, quando a gente se aposenta, você fica com aquela sensação de que é o fim da estrada, né? Você fica com aquela sensação de que você não tem mais uma rotina, de que você não tem mais função. Comenta aí, deixa aí nos teus comentários escrito qual foi a sensação, qual foi a sua sensação quando você se aposentou, como foi que você como foi que você se sentiu? Como foi que você é, contornou essa situação? O que foi que você fez? Ou você não fez? Está assim, se sentindo inútil até hoje, até agora? Deixa aí nos teus comentários para que a gente possa fazer uma live somente sobre isso, tá? Vamos a um outro exemplo de gatilho em que você pode refletir sobre a escassez. Uma mulher sabe racionalmente que isso faz parte da vida, mas emocionalmente isso para todos nós. Todos sabemos quando os nossos filhos estão em casa, é aquela função. Quando esses filhos saem, racionalmente, nós sabemos que eles continuam fazendo parte das nossas vidas. Mas emocionalmente, pode haver um sentimento de que você perdeu a função, a sua companhia, o seu lugar na família. E mudanças inesperadas podem acionar o medo do desconhecido. Gente, isso é super comum. Mulheres acima de 50, né? 50 a mais, como eu estou sempre falando para vocês. Quando os nossos filhos saem de casa, temos a sensação de que não temos mais utilidade. E aí vem a aposentadoria, quer dizer, se sente fora de utilidade ao não ter mais a rotina de ir para o trabalho e não tem mais a rotina da vida com os filhos em casa. Veja só, são duas situações que emocionalmente faz com que você possa ter a sensação de que você perdeu a função. Mudanças inesperadas podem acionar o medo do desconhecido. Aí você pode pensar, mas afinal de contas, o que será de mim agora? Né? Será que eu vou conseguir? Você pode até se perguntar, e agora qual é o meu papel? Né? O gatilho ele não está apenas na mudança externa, ele está também na insegurança interna que a mudança ela revela, tá certo? Bom, dito tudo isso, eu peço também que você possa deixar seu comentário aqui acerca do como foi a tua experiência quando você se aposentou e quando teus filhos saíram de casa, tá certo? Deixa isso aí para a gente poder conversar em um novo momento, tá certo? Então, vamos ver outros gatilhos mentais, gatilhos que são negativos. Um gatilho emocional, ele costuma vir acompanhado de uma interpretação mental automática, tá, gente? Como é que isso acontece? Por exemplo, entre os gatilhos negativos que eu selecionei, eu penso que é o gatilho da rejeição, tá?
Eu menciono para vocês que eu vou dar 6 gatilhos, mas eu trouxe mais 6, só para que vocês tenham um amplas informações acerca desses gatilhos. Por exemplo, o gatilho da rejeição. Quando você considera que você não é mais importante, né? Esse é um gatilho muito comum, não se sentir mais importante porque eu estou aposentada, ou não me sinto mais importante porque eu não tenho mais os filhos para dar atenção, eu estou agora por minha conta. A outra é o gatilho do abandono. Todos vão me deixar. Esse gatilho do abandono também, ele sempre vem acompanhado da rejeição. E olha só, né, a injustiça. Outro gatilho que sempre faz você pensar que as pessoas fazem isso com você. É um gatilho de injustiça. Você se sente injustiçada. Outro gatilho, o gatilho da traição. Não posso confiar em ninguém. E aí você tem esse gatilho e isso atrapalha muito a tua vida, tá? Bom, tá lá atrás, por quê? O que foi que aconteceu lá atrás? Isso tudo deve ser trabalhado, tá certo? O gatilho da crítica. Eu nunca faço nada certo. Sabe aquela crítica que você faz a você mesma? Então, outro é o gatilho da comparação. O gatilho da comparação, todos são melhores do que eu. É aquele momento em que todo mundo é melhor, menos você. O gatilho do fracasso. Eu não vou conseguir. Eu não posso conseguir. Todo mundo consegue, menos eu. Esse é o gatilho do fracasso. Vá percebendo se você tem esse fracasso. Esses fracassos, além dos 6 que eu estou anunciando no vídeo que eu vou trazer, eu estou trazendo mais 6 gatilhos, tudo para que vocês tenham o máximo de informação para vocês verificarem se vocês têm esses gatilhos. Outro, comparação. Todos são melhores do que eu. Você tem esse gatilho? Presta atenção. O gatilho do fracasso. Eu não vou conseguir. Antes mesmo de você fazer qualquer coisa, você está dizendo já que você não vai conseguir. Veja, muitas vezes você não diz em voz alta, você apenas pensa. Outro gatilho, a perda de controle. Se eu não controlar, tudo dará errado. Sabe aquela pessoa que tem um controle sobre todas, ou melhor, tem não. Ela pensa que tem. Ela acredita que dá conta de ter controle sobre todas as coisas. Tá? O gatilho do desamparo, não tenho ninguém. Tá? Sabe aquelas pessoas que mesmo com todo mundo ao redor dela, ela sempre está dizendo que ela não tem ninguém. Aí nós temos o 10º gatilho, que é o gatilho do sufocamento. Não tenho liberdade para ser quem sou. Sabe? Você já ouviu isso? Você já pensou sobre isso? Isso está em você? O gatilho do sufocamento? O 11º gatilho, eu só vim contar já agora aqui no final, mas está tudo bem. O gatilho da escassez. Vai faltar ou vou perder? Olha só. Esse vai faltar ou eu vou perder, que foi o exemplo que eu dei lá no início para vocês, é aquela sensação de que sempre você está tentando assegurar o que é material, para que você não perca, né? Então, isso tudo são gatilhos que você precisa ter conhecimento e você possa fazer ticar para você ver se você tem isso, entende? E por último, é o gatilho da culpa. É aquele gatilho onde você se sente responsável por tudo. Tudo que aconteceu, você diz que foi você. Você acha, foi porque se eu não tivesse feito isso, tal coisa. É o gatilho da culpa. Então, você é sempre culpada. Você sempre se coloca na situação de culpada. Então, esses pensamentos, eles podem aparecer tão rapidamente que a pessoa não percebe que ela pensou. Olha só. Por isso que eu estou dizendo para você. Presta atenção se você pensa sobre isso. E muitas vezes a gente pensa, mas a gente não fala. Mas está lá, no subconsciente. Então, você apenas sente a emoção e reage.
Por exemplo, alguém convida você para um encontro. E aí, o que acontece? Alguém convida você, convida outras pessoas, aí você está habituada a ir aos lugares. Aí, de repente, alguém não te convida para um encontro. E aí você pensa que você não foi convidada. A interpretação automática que você tem sobre isso é que as pessoas não gostam de você, que as pessoas estão te rejeitando. Olha só, vários gatilhos que não gostam, o gatilho da rejeição. E aí a tua emoção, não só o gatilho da rejeição, mas o gatilho da vítima, né? Quer dizer, as pessoas não gostam de mim, as pessoas não me querem lá. Veja só. Então, a emoção despertada será a rejeição também, além de tudo, a rejeição ou a tristeza, dependendo de como a pessoa vai se comportar. E o comportamento, ele pode afastar-se, né? O comportamento pode ser você se afastar. Então, criticar as pessoas ou concluir que não vale a pena construir amizades. Então, isso é muito comum a gente ouvir as pessoas nesse tipo de comportamento, de que elas preferem se afastar porque é muito melhor não construir amizades, sabe? E é muito comum a gente ouvir as pessoas dizerem: ah, eu amo mais os meus cachorros do que as pessoas. A gente pode amar os nossos cachorrinhos, nossos pets, com certeza, mas também se aproximar das pessoas. Então, perceba que entre o acontecimento e a reação existe uma interpretação feita por você, tá? E aí, claro que em todos esses gatilhos, existem gatilhos que são muito fortes. Então, não é somente um gatilho, mas existem gatilhos que são muito fortes, o da rejeição, o do abandono, eles são gatilhos extremamente fortes. O outro gatilho muito forte é você sentir insegurança e sentir que você fazer críticas porque você perde o controle sobre as coisas quando você quer ter o controle, tá? Então, observem que são muitos os gatilhos que acabam aparecendo em cada um de nós e que é preciso a gente fazer a autoobservação, a autoinvestigação, para que a gente possa trabalhar esses gatilhos e não ser prisioneira deles, tá? E aí, eu quero trazer para vocês agora, para a gente já ir finalizando esse áudio, para ele não ficar tão longo, que ele já está longo, mas eu quero trazer aqui para você como é que a gente pode trabalhar esses gatilhos num autocuidado. Eu quero trazer as 3 técnicas que eu falei para vocês, que são técnicas que ajudam muito. Isso tudo para você ver que existe saída, tá? Dentro de uma proposta de autocuidado integrativo, não trabalhamos apenas o pensamento, apenas a emoção ou apenas o corpo. Nós observamos a pessoa de maneira mais ampla. E é assim que eu faço no programa MAS, que é o meu programa de atendimento para o autocuidado de mulheres 50 a mais. Nós observamos a pessoa de maneira mais ampla. O gatilho ele pode ser acolhido por meio de diferentes técnicas, de acordo com a necessidade e com os limites de cada pessoa. E uma das técnicas que eu utilizo é a EFT, que é a técnica de liberação de emoções, que ela utiliza toques suaves em determinados pontos do corpo, tá? Enquanto a pessoa reconhece o que está sentindo. Essa técnica pode ser empregada como um recurso complementar para reduzir a intensidade emocional, ajudar a pessoa a permanecer presente diante da experiência que ela está vivendo, tá? E um outro que eu utilizo também é a escrita terapêutica livre, que ela ajuda, por meio das palavras escritas, a pessoa a liberar aquelas emoções. É uma técnica excelente. E aí você pode escrever livremente o que aconteceu, o que pensou, o que sentiu, o que você sentiu no corpo, o que você precisava naquele momento. Tudo isso
essas técnicas, elas ajudam. Portanto, perceba que isso não é algo que você vai ter que ficar para o resto da sua vida. Na abordagem integrativa e energética, a radiestesia pode ser utilizada como uma ferramenta complementar de autoobservação e investigação do campo energético. Por meio do pêndulo que eu utilizo e dos gráficos específicos, são os gráficos radiônicos, a pessoa pode investigar e você pode aprender a fazer, porque eu também posso te ensinar como tu utilizares, como você utilizar a radiestesia para você fazer o seu autocuidado. Logo, logo eu estou trazendo uma forma para você fazer isso, tá bom? E você pode fazer você mesma, eu te ensino, você faz na sua casa e é muito bom. A radiestesia ela não deve ser usada de forma esporádica. Você pode trazer uma situação para a mesa radiônica e você fazer todo o trabalho com o pêndulo de harmonização da situação que você está vivendo naquele momento, tá certo? Então, dentro do programa MASSE, eu trabalho tudo isso, todas essas questões, utilizo essas técnicas e tantas outras técnicas também. Então, uma mesma situação, ela pode ser trabalhada de diferentes dimensões, tá? E aí depende de pessoa para pessoa, de caso para caso, e você vai acabar sabendo qual das técnicas é melhor para você, tá certo? Para que você possa utilizar. Então, compreender os gatilhos é um ato de autocuidado, gente, é um ato de autocuidado e preste atenção. Quando você não os reconhece, ele acaba por reagir no automático. Quando você começa a identificar os gatilhos, você pode acolher a emoção, pode compreender a memória que foi despertada e escolher uma resposta diferente. Mas é importante, acima de tudo, você lembrar que os gatilhos eles estão ligados a traumas, a crises intensas, a ansiedade persistente ou sofrimento profundo. E esse sofrimento profundo ele pode exigir acompanhamento profissional. Por isso que eu estou falando para você do programa MASSE, que é um programa terapêutico de autoajuda emocional. O MASSE é um método de autocura emocional e energética que eu utilizo para trabalhar na ajuda de autocuidado das minhas clientes. Então, foi isso que eu criei, por isso que eu criei o programa MASSE, tá bom? O MASSE, ele reúne caminhos integrativos, trabalha a mente, o corpo, as emoções, a energia, com recursos como a EFT, como a escrita terapêutica livre, como a radiestesia radiônica, a meditação, técnica de reprogramação e de harmonização energética, tá certo? Então, não é apenas uma informação sobre o que você sente, gente. Percebam isso. É um processo para ajudar você a compreender os seus padrões, a liberar cargas emocionais e construir uma nova forma de se cuidar, tá certo? E aí, pedir ajuda é só o começo, tá? Aceitar a entrar num processo é o que vai permitir você a uma mudança que vai ser construída por você mesma. Caso você tenha se reconhecido nesse áudio, nesse vídeo, eu peço para você que entre em contato, procure mais informações sobre o programa MASSE, que eu tenho o maior prazer em te informar. Entre em contato comigo pelo direct, deixa aí nos comentários, tá certo? Eu sou Marlinda Mello, sou psicoterapeuta integrativa, e este é um convite para você parar de lutar sozinha contra as suas emoções e começar um caminho diferente, um caminho mais consciente de você, com você mesma, tá certo? Então, no avançado da nossa live, eu vou findando por aqui. Um beijo a você e até o próximo vídeo.